Olá, eu estou começando essa aula de hoje que é sobre a dor do parto. Realmente a dor do parto, deixa eu só arrumar aqui para ver se fica melhor. Então eu vou passar em forma de slides para que todo mundo possa ver e vou comentar sobre isso, porque realmente a dor do parto costuma ser muito estigmatizada e normalmente nós só vemos um lado da dor do parto. Então, essa série de vídeos, que é para que essa dor, ou essa dor é para quê, no sentido de que a gente possa ir além e refletir um pouco mais, olhar sobre uma nova perspectiva às dores do corpo. E hoje a gente vai falar sobre a dor do parto. Então, vamos começar. Eu vou começar bem do início mesmo, que é citando inclusive Gênesis, né? Então, a gente tem essa influência lá da religião, do conceito judaico-cristão, onde todo mundo já ouviu a história de Adão e Eva, onde Deus disse a Eva que ela ia parir com muita dor, ou seja, multiplicarei grandemente a tua dor, porque ela comeu a maçã, porque ela comeu o fruto da árvore que ela não poderia comer. E que fruto era esse? Era, olha, o que a serpente lá falou para Eva, para convencer ela, né, a comer. Então falou assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, a partir do momento que ela encontra esse conhecimento, a partir do momento que Adão e Eva encontrarem esse conhecimento, eles vão ser como Deus e vão saber da existência do bem e do mal, ou seja, eles vão entrar no reino da dualidade. E eu coloquei essa frase em específico porque tem um slide ali para frente onde eu fiz uma tabela, vocês vão ver que tem muito a ver com isso, exatamente a dualidade que o trabalho de parto traz. Por isso os desafios, inclusive, e as descobertas que se vêm com isso também. Então, em princípio, a gente pode se lembrar, né, desse conceito em que a gente percebe a dor do parto na mulher como uma punição, ou seja, já existe algo de errado e a dor vem como uma punição, um prejuízo. É como se a natureza não gostasse das mulheres. Quando eu coloco lá no Google, por exemplo, dor, se eu só pesquisar sobre dor, vai aparecer essa figura aqui, ó, que vocês estão vendo, tá? Então, tudo relacionado a sofrimento. Não tem outra coisa que não seja que relacione dor com dor sempre está relacionado com o sofrimento. Então, a gente tem esse conceito muito claro que a dor é um castigo, a dor é um prejuízo. E a pergunta que eu faço aqui é se a dor tem uma finalidade, além daquela que a gente já sabe que normalmente a gente escuta, a dor é para avisar que algo está errado. Mas no trabalho de parto não existe nada de errado, a não ser que um bebê vai nascer. Então, existe uma finalidade também para a dor do parto? Eu não vejo praticamente as pessoas abordando esse assunto, por isso eu acho bem importante essa aula aqui de hoje. Então, a gente tem que se lembrar que nós estamos numa sociedade que tem uma visão bastante pessimista das coisas, uma visão bélica, ou seja, enxerga tudo como uma guerra de certo e errado, bons e maus, e aquele que é o mal, digamos assim, ou aquele que fez a coisa errada, ele tem que ser punido a partir disso, uma visão punitiva, uma visão do pecado que gera a culpa. Tudo isso está muito introjetado na gente, quer
queiramos ou não. Está introjetado porque faz parte da nossa cultura. É uma cultura, assim, mundial, né? A dor é uma condição humana, a dor do parto é uma condição do feminino, que vem para as mulheres que passam por isso. É uma condição da natureza, e aí eu coloquei a condição humana é ruim, a natureza é ruim, porque é a nossa percepção, muitas vezes, das coisas, que a condição humana é ruim, a gente deve considerar ou procurar as questões espirituais, a natureza é ruim, a gente deve procurar outras condições que diminuam a influência da natureza, porque normalmente a gente enxerga tudo como um problema. E aí, sendo tudo um problema, o corpo feminino é um grande problema. O corpo feminino realmente é algo, por muito tempo, foi visto como algo que tem que ser consertado. E também coloquei aqui para a gente considerar que a ignorância gera muito sofrimento. Ou seja, aquilo que a gente não conhece vai gerar mais sofrimento, e em especial aí a gente tem a ignorância do corpo feminino. Durante muitos anos e ainda no século XXI, início do século XXI, como a gente está, existe pouco conhecimento do corpo feminino e isso gera em si muito sofrimento. Não precisamos ir longe para a gente ouvir histórias de mulheres que, por exemplo, tiveram a sua primeira menstruação e nem sabiam o que estava acontecendo, não entendiam, porque não foi falado dentro de casa. Quando é falado na escola, muitas vezes é falado pela forma da ciência, então não se fala sobre sentimentos, e, como eu disse, essa influência de que o feminino, de que as coisas do feminino são ruins e prejudiciais, ela acaba indo para o discurso mesmo da ciência. Então a gente acaba olhando a condição feminina como um prejuízo. E o que eu quero trazer aqui nessa aula é exatamente isso. É um outro ponto de vista. Será que a gente consegue olhar de uma nova forma a dor do parto? Então, aqui ó, tem uma figura, né? Tô fazendo um círculo aqui, de uma mulher parindo o seu bebê de cócoras, agachada, e ela pegando o seu bebezinho. E normalmente, se a gente mostrar essa foto, essa figura para muitas pessoas, a gente vai perceber que ela é vista com um olhar pejorativo. Por quê? Porque é uma situação, o parto em si, vivido desta forma, sem interferências externas, ele é visto e nos lembra, querendo ou não, do nosso lado animalesco, do nosso lado mais profundo mesmo de contato com a nossa natureza, que é animal. E normalmente a gente tenta não olhar para isso, dissipar e ver diferente, né? Ver como se a gente fosse algo separado da natureza. E é uma natureza inferior e uma natureza superior. Então sempre a gente está separando as visões. Nesse sentido, se a gente lembrar dos povos nativos dessa terra aqui do Brasil, que são os índios, conhecidos como índios, tudo que é relacionado, como essa imagem que é de uma mulher indígena, tudo que é relacionado ao indígena é visto de forma primitiva e inferior. Então, a gente ignora o conhecimento deste povo, do povo nativo, e quão rico é o conhecimento deles em relação ao corpo, porque não tem certas visões de mundo e tem uma outra visão de mundo, e porque tem um contato profundo com a natureza. Mas não só a gente aprendeu a ignorar, e não só nós ignoramos o conhecimento desses povos, como nós realmente ridicularizamos
e menosprezamos e inferiorizamos. Então, por isso, inclusive, a própria postura de cócoras, o ficar agachado, eu comento isso em outros aspectos, como, por exemplo, a relação com a dor nas costas, dor no quadril, dor nas pernas, dor na coluna, com os nossos hábitos que são prejudiciais. Porém, são prejudiciais, mas a gente vê como mais elegante. Se você vê uma pessoa agachada, normalmente você vê isso, é estranho, não é? E no parto, da mesma maneira. A gente, quando uma mulher está entrando no trabalho de parto, o que a gente quer fazer? Da forma tradicional, digamos assim. A gente quer colocá-la deitada numa cama. Então, isso já demonstra um profundo desentendimento, um profundo desconhecimento do que é a natureza feminina, do que é o processo do trabalho de parto. Então, esse outro ponto de vista, ele inclui esses aspectos que a dor do parto, como eu estou mostrando aqui nesse slide, a dor do parto é um sinal da natureza impossível de ignorar. Isso é muito interessante porque todas as mulheres que vão ter o seu primeiro filho, ou então vão ter pela primeira vez, querem vivenciar pela primeira vez o parto natural, e não conhece como é a dor do parto, ela só ouviu falar de outras mulheres, mas ela não conhece. E aí ela sempre pergunta: como que eu vou saber que eu estou mesmo vivendo o trabalho de parto? Como que eu vou saber que começou esse trabalho de parto? E algumas mulheres falam assim: todo mundo fala que eu vou saber, a minha médica, meu médico falou que eu vou saber, mas como que eu vou saber? Eu nunca vivi isso. E aí, quando perguntam para mim, eu sempre explico assim: você vai saber que é o trabalho de parto porque você não vai poder ignorar. Vai chegar um momento que as sensações do seu corpo vão ser tão intensas que você não vai mais conseguir pensar em outra coisa. É diferente da contração de treinamento que a mulher tem durante a gestação. Às vezes ela sente uma contração, mas o que acontece? Logo passa. Às vezes ela pensa: será que é agora? Aconteceu alguma coisa? Será que é agora? Mas daqui a pouco aquela sensação vai embora e ela pode começar a fazer outra coisa. Então, eu digo nesse sentido, vai chegar um momento, cada um tem um processo de um trabalho de parto, não é igual para todo mundo, então a mulher já pode estar em trabalho de parto, porém em alguns dias, e com sensações mais tranquilas, mas vai chegar um momento em que ela não vai poder ignorar, porque é uma contração intensa, e em especial se ela vai se tornando dolorosa, isso faz com que a mulher realmente não ignore esse processo. E aqui eu vou até aumentar aqui um pouco a minha imagem para contar uma história em específico que eu acho que vai ajudar nesse entendimento. Tem uma história específica de uma mulher que me contou que ela teve a filhinha dela já há quase 20 anos atrás e ela não sentiu dor. Ela praticamente não sentiu dor do parto. Ela falou: eu nem sei que dor é essa que as pessoas falam, porque eu não senti. Ela começou a perceber que estava tendo várias contrações, mas não era assim dolorosa. E ela percebia que a barriga ficava dura e tinha a sensação, e começou a ter muitas até que ela resolveu ir ao hospital. Ela foi ao hospital sozinha. E quando ela chegou lá, ela já estava com, não me lembro exatamente, mas assim, mais de 6 centímetros de dilatação quando fizeram o exame de toque. E aí ela achou que só ia ver como que ela estava, mas o pessoal do hospital já falou para ela ficar. Não, você não vai poder ir embora, vai ficar aqui. Mas nisso que eles se distraíram fazendo alguma coisa lá para preparar o internamento dela, ela saiu do hospital. Ela não ficou lá. Ela falou: não, eu queria chamar o meu obstetra, eu não queria aquelas pessoas que eu não conhecia, queria o médico que eu conhecia. E eu peguei o carro e fui lá, fui dirigir até o consultório, a casa dele, enfim, era uma cidade pequena. Ela até conta que tinha uma rua toda esburacada e ela foi lá naquela rua esburacada em trabalho de parto, entende? Como não era uma sensação grande, dolorosa, ela continuava fazendo as coisas. Ela foi, ela voltou. Quando ela voltou, todo mundo do hospital estava desesperado atrás dela. E aí ela, não, fui fazer isso, quer dizer, entende?
A bebê estava nascendo e ela não se dava conta disso. Por quê? Porque o processo dela justamente não era doloroso. A sensação que ela tinha permitia com que ela continuasse fazendo coisas. E ela falou que quando ela chegou, acho que já estava até super adiantado, né, o trabalho de parto, ela deitou na maca e acabou sentindo vontade de fazer força, fez, sei lá, 2, 3 forças e a bebê nasceu. Então, é uma história assim que, é claro, tudo tem os prós e contras. É claro que vivenciar um parto onde você não tem dor, ou tem mulheres que até têm uma sensação prazerosa, é a minoria. Mas existe, é claro que é positivo, todo mundo quer, né? Se for dada essa opção, fala, nossa, eu quero. Mas veja que o processo de dor faz com que a mulher pare tudo para viver aquele momento. Realmente. Se ela não tiver isso, que é o caso de muitas mulheres que não têm tanta dor, ela continua fazendo coisas. E isso, bom, primeiro que vai ter uma perspectiva, talvez. É uma experiência um pouco diferente do entendimento desse processo, quer dizer, quase. É diferente, não quero julgar aqui, mas realmente é diferente. E, em segundo lugar, tem esse até como um risco, né? Então, se eu ficar aqui, se eu não parar para ter o meu bebê e continuar fazendo outras coisas, imagina, a gente, eu sempre brinco, acho que se não tivesse toda essa dor, a gente sempre ia estar fazendo alguma coisa, caminhando e o bebê ia nascer, tá? Então, pergunte para várias mulheres que vivenciaram o trabalho de parto, muitas delas vão contar dessa maneira. Não, e aí eu queria fazer mais isso, e queria fazer mais aquilo, e queria. Sempre tem alguma coisa para fazer, mas tem um momento que ela não consegui mais, não consegui pensar em outra coisa, eu tive que viver aquele momento do parto. Por quê? A dor faz isso. Essa é a função da dor do trabalho de parto. Então, além da dor, toda essa sensação que é muito intensa, ela realmente, eu coloquei aqui, puxa a mulher para dentro, ela conduz a mulher para dentro de si mesma e lá ela vai encontrar um turbilhão de sensações que vão ser bem importantes para esse processo psíquico, para o entendimento dessa transformação que está acontecendo no corpo para que essa vida venha ao mundo, tá? E além disso, a gente tem aqui, ó, como eu coloquei, o cérebro primitivo ativo, então a gente tem uma liberação de hormônios, a ocitocina, por exemplo, que vai fazer a contração do útero. Então, é muito hormônio para que possa acontecer um movimento grande do útero expulsando o bebê lá de dentro. E a gente tem, então, um desligamento do córtex cerebral, que é dessa área mais recente, digamos assim, do cérebro, que faz o processamento, o julgamento, a racionalização das coisas. Então, a mulher vai perdendo essa capacidade de racionalização, não é o momento dela ficar filosofando, refletindo sobre as coisas, e sim entrar em contato somente com as sensações mais internas do corpo. Por isso eu coloquei ali também o mundo das sensações. Então, é uma forma do corpo de fazer com que realmente a mulher entre neste mundo aonde ela vai sentir profundamente. Aí sentir é muitas coisas. Como tem mulheres que vão mudar a emoção de raiva, amor, choro, alegria. Você vai viver muitas emoções em grande intensidade num mesmo espaço de tempo, num determinado espaço de tempo. E isso tudo acontece pela fisiologia natural do parto, se não for interrompido. Quer dizer, se a gente começar a olhar todas essas coisas como um problema, por exemplo, uma mulher que começa a ficar quieta, não está mais querendo conversar. Se você enxerga isso como um problema, você vai começar a intervir e atrapalhar o processo do trabalho de parto. Aqui eu vou diminuir um pouquinho a minha tela para a gente poder falar disso.
Então, já que a dor leva a mulher para dentro dela mesma, aí tem uma nova pergunta. Para quê? O que a mulher encontra lá dentro? Por que ela precisa ir para dentro de si? O que é que acontece nisso? E aqui eu coloquei essa uma tabela aqui, como se fosse exatamente que reflete o trabalho de parto. O trabalho de parto, ele vai ter estes opostos. Eu tentei colocar como opostos mesmo, que é o próprio processo natural, ou seja, existem as contrações que vão ser dolorosas e existe um momento de pausa, de repouso, onde não tem a contração e a mulher não tem dor. E este é o trabalho de parto, um momento de dor e um momento sem dor, um momento da contração e um momento em que não tem contração. Quantas horas isso vai durar? Isso é um processo muito único. Quanto tempo vai ser de contração ou sem contração? Isso também é muito único de mulher para mulher. Mas o importante é que todas, de alguma forma, vão vivenciar isso. Então, veja, no momento em que se tem a contração, essa mulher vai fazer movimento. E no momento em que não tem a contração, acabou a contração, ela vai para o repouso. Então, é aquele momento em que a mulher está deitada. Quando vem a contração, nenhuma mulher consegue ficar deitada. Ela se levanta, ou se agacha, ou se pendura, ou fica de quatro, ela vai procurar alguma posição. Algumas mulheres até em algum momento ficam deitadas, mas sempre vai ter um movimento durante a contração, porque o corpo pede isso. Aquela sensação que é também dolorosa, a sensação da contração pede movimento. Então, aí a gente vê que a própria dor, no caso, ela é um guia para a mulher. Ela é uma forma de guia, o corpo vai falar. As mulheres que não sentem, que não estão sentindo dor, o corpo ainda assim vai mostrar, vai ser um guia, ele vai dar sinais, não significa que ele não vai dar sinais, vai dar sinais e sem dor. Nossa, que maravilha! Mas veja, é o caso dessa história que eu contei. Com certeza, essa mulher que não estava sentindo dor no trabalho de parto, ela tinha muitas sensações, mas ela não ouvia essas sensações. Por quê? Porque ela não tinha dor. E só a dor pode fazer a gente parar. E aí, parando, você pode entrar em contato com outras sensações além da dor. Mas quando você não tem a dor, como eu disse, a gente permanece muito no racional, querendo controlar todas as outras coisas. A gente sabe assim, é como se fosse a ficha não caiu. A dor, ela querendo ou não interessa se a ficha caiu ou não. Conforme você tem uma dor e essa dor vai aumentando, a dor do trabalho de parto, ela realmente faz você ficar e internalizar tudo, ok? Então, repouso e movimento, relaxamento e tensão, que é o que acontece, né? A barriga relaxa, depois ela fica dura, o corpo todo pode relaxar quando não tem a contração, e o corpo todo vai fazer uma grande tensão, uma onda, né? A contração não é uma tensão rígida, é uma tensão que é como uma onda pelo corpo todo da mulher. Quando ela está sem dor, ela pode sentir conforto, quando ela está com dor, ela vai sentir algum desconforto. Quando ela tá sem dor, ela pode estar em silêncio, e quando ela tá com dor, ela vai fazer barulho. Eu falo que o grito, eu coloquei que o grito, o gemido, é o barulho do corpo da mulher. É o barulho, como que um corpo todo vai fazer barulho e você vai pedir para a mulher ficar quieta? Eu falo que pedir para uma mulher ficar quieta durante o trabalho de parto é a mesma coisa que você pedir para o mar silenciar não é bem numa tempestade, numa ressaca, enfim, quando o mar tá super agitado, né, quando vem aquela onda super forte que faz aquele barulho maior da onda, você falar para o mar, não, fica quieto. Quer dizer, é insano, é absurdo, e da mesma forma a gente tem que enxergar que é absurdo você querer silenciar uma mulher que está parindo. Então tem esses extremos, tá? Tem mulher que continua conversando durante o trabalho de parto?
Tem, mesmo com dor, ela consegue conversar. Tem níveis diferentes desse grau, dessa alteração do grau de consciência que eu comentei, que acontece no cérebro, que a mulher fica mais no cérebro primitivo. Tem mulheres que não vão ficar tão introspectivas assim, elas continuam conversando. Mas, de alguma forma, quando vem a contração, é esse momento em que o corpo faz barulho, como eu falei. No momento que ela está sem dor, ela pode sentir, por exemplo, uma paz, uma tranquilidade. E no momento que ela está com dor, eu coloquei para tentar colocar o oposto, é o momento da guerra, do medo, da angústia. Nesse sentido, eu coloquei o quê? Porque quando você está vivendo aquele momento e você já está cansada e daqui a pouco vem mais uma contração, é, como às vezes, ai, de novo, mais uma, dá medo, quer dizer, o quanto será que vai doer essa? Até onde? Até qual é o pico que vai chegar essa dor de agora? Será que eu aguento? Eu não estou aguentando mais, eu quero que acabe logo. Ou então, tá vindo essa contração de novo, então, tá bom, é agora, eu vou suportar, vou ser maior que essa dor, enfim. Então, são sentimentos que a mulher pode falar ou não, mas ela provavelmente vai passar por esses pensamentos, por essas sensações dentro dela. O momento sem dor é um momento que ela pode entrar em contato com o cansaço que é o trabalho de parto, e no momento que vem a contração, ela, por conta mesmo da força dos hormônios, ela encontra disposição, e como eu falei, vem o movimento, a necessidade de movimento. Quando ela está sem dor, ela pode chegar a ter sono, pode chegar a dormir, apagar alguns segundos, alguns minutos. E quando vem a contração, ela se coloca em alerta de novo. Então é uma coisa que você não controla mais. Quer dizer, se você tentar ficar controlando, você vai atrapalhar. Se outras pessoas tentarem controlar, é como eu falei, é como tentar controlar o mar. É ridículo, é absurdo e vai atrapalhar o processo. Então você sai do sono e daqui a pouco tá alerta para vivenciar a tua contração. Por quê? Porque ela é dolorosa. Se não fosse dolorosa, talvez não fosse dessa forma, intensa dessa forma. E aí coloquei também amor e ódio e uma flechinha nesse sentido de que não precisa estar o amor quando você está sem dor e ódio quando você está com dor. Pode ser assim também, você pode ter, puxa, raiva, alguns momentos de ter raiva por estar sentindo aquela dor e agradecer nos momentos em que você não está com dor. Mas pode ser ao contrário também. Você pode se questionar mais nos momentos em que você não está com dor, e no momento que você está com dor, você está vivenciando aquilo bem, e você pode intercalar no mesmo trabalho de parto, você intercala essas coisas. Então, eu coloquei para a gente entrar em contato com esses opostos tão intensos, como se fosse uma montanha russa de sensações, que se vocês se lembrarem, é exatamente, aqui eu faço uma associação, é exatamente aquilo que a serpente falou para Eva, né? Se para você entrar em contato com o conhecimento, você e saber da sua condição divina, da sua condição de deusa, digamos assim, você vai entrar em contato com o bem e com o mal, que é, na verdade, essa dualidade, esses extremos. Você precisa entrar em contato com os extremos para perceber. Você vai entrar em contato com essa dualidade para perceber a união de tudo. Enfim, aí é uma visão espiritual mesmo dessa vivência. Aqui eu coloquei só essas fotos para a gente ver essa diferença da posição, desde uma posição deitada até uma posição em pé. Quer dizer, o parto é um momento de bastante movimento e mudança. E aqui, para a gente refletir sobre isso, o trabalho de parto é o momento do sentir, é o momento do permitir, é o momento do deixar fluir. Então, se a mulher puder se abrir e permitir que isso aconteça, puder entrar em contato com todas essas sensações, sem julgamento, ela vai deixar o processo fluir.
Se as pessoas que estiverem em volta dessa mulher também respeitarem isso, porque é o que eu estou querendo trazer aqui, isso é uma questão de respeito com o próprio corpo. Se as pessoas tiverem esse entendimento para respeitar o corpo e respeitar o feminino, como até as pessoas falam hoje, o sagrado feminino, é um momento sagrado. Então, esse parto vai acontecer. É por isso que a gente tem muitos problemas no trabalho de parto quando você não tem esse entendimento e lembra daquela visão que eu falei no segundo slide, a gente enxerga como problema aquilo que é natural. Então, olha só, a dor do parto conduz a mulher ao seu interior. Se há uma finalidade para que as mulheres sintam dor no trabalho de parto, a gente pode dizer que uma delas é essa, a condução. A mulher entra para dentro de si. Mas eu vou entrar para dentro de mim para quê? Né? Eu gostei muito dessa figura aqui, ó. Deixa eu diminuir a minha tela. Gostei muito dessa figura, que é uma mulher sozinha, num campo, né, na natureza, e ela tá ali, acabou de parir o seu bebê, ele sai de dentro dela e ela tá olhando para o bebê. Então, esse é um processo muito interessante, aonde, como eu coloquei aqui nessa frase, ó, quando a mulher pode olhar para dentro de si, ela pode também olhar para o outro. Não é verdade? Somente quando a gente consegue olhar para a gente é que a gente consegue entender o outro. Quanto mais a gente consegue se entender, melhor a gente consegue entender o outro. Quanto mais a gente consegue se respeitar, mais a gente consegue respeitar o outro. Então, esse processo de ter um filho, de gerar uma outra vida e exercer a maternidade, que é poder olhar, entrar em contato profundo com a intimidade do outro, só é possível, ou enfim, vai ser mais fácil, vai ser melhor e vai acontecer de uma maneira mais profunda se, somente se, essa mulher puder olhar para dentro dela e entrar em contato com a intimidade dela. E existe. Você pode fazer isso em qualquer momento da sua vida, é fato. Você pode fazer isso no momento da gestação, mas a gente tende a fugir desse processo, de entrar em contato consigo mesmo. Também porque a gente não aprendeu isso, a gente nem sabe direito como fazer. Tudo é levado para a gente olhar para o externo e ficar racionalizando tudo. Então, o momento do parto, viver o processo do trabalho de parto é extremamente precioso porque traz essa oportunidade da mulher olhar para dentro de si e conhecer coisas que de repente ela não conhecia. Então, aqui para tentar resumir um pouquinho essa nossa aula para não ficar tão longa, a dor do parto é importante porque ela avisa que a hora chegou. E como eu disse, não só avisa, ela praticamente impõe, não tem como ignorar, não é uma dorzinha, não é uma coisa leve que você tenha que você possa ignorar e sair fazendo outras coisas. Você vai viver. É como o corpo literalmente dizendo para você: chega de fazer qualquer coisa, pare tudo porque agora o bebê vai nascer. E como ela é intensa, ela conduz a mulher para dentro de si. Quando a mulher consegue olhar para si, ela vai poder exercer a maternidade e cuidar daquele ser que é um ser novo, diferente, e que chega com tanta demanda, inclusive. E uma coisa importante também, a dor e esse processo de alteração da consciência é super importante porque faz com que a mulher esqueça do tempo também. Então, a gente vê que uma das coisas que atrapalham bastante o trabalho de parto é quando as pessoas ficam olhando no relógio, ficam contando e querendo medir dilatação, saber a dilatação de hora em hora.
não há uma finalidade. Isso muitas vezes atrapalha, porque faz a gente perder a dimensão do que é realmente a natureza, do que vai ser a natureza daquele trabalho de parto, daquele processo de nascimento, daquela mãe, daquele bebê, daquela família. Então, respeitar a natureza, respeitar o corpo, respeitar o feminino, faz exatamente com que todo esse processo aconteça. Então, era isso que eu queria falar nessa aula, para que a gente possa ter uma nova visão da dor do parto, que não é essa visão punitiva e não essa visão pejorativa. Ah, que ruim, eu vou ter a dor do parto. E sim, nossa, eu vou poder viver condições, o meu corpo vai me levar a condições que eu realmente não conhecia. Eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, eu estou aqui, tenho meu site, estelaturose.com, podem me mandar e-mail ou entrar em contato nas redes sociais, lá no Facebook, no Instagram. A gente se fala. Até a próxima.